Agora que dá. Agora que dá. Estava escrito transmitir ao vivo uma barra azul. Vai lá dentro.
Adoro a igreja, o Santo Espírito é bem-vindo nesse lugar. O Pai, vem nos inundar, Senhor, que possamos nos apoiar, Senhor, da Tua presença, ó Pai. Que possamos ser tomados, Senhor, que possamos ser sacudidos, Pai. Inunda esse ambiente, Senhor, com a Sua presença, com a Sua presença jorrar, Senhor. Que possamos sair desse lugar soprando a Sua presença para poder compartilhar com o próximo. Santo Espírito, só Tu és santo, santo, santo. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Esta é a Tua casa, este é Teu lar, ó Pai. Ô Senhor, seja bem-vindo, ó Pai. Seja bem-vindo, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Tu és presente neste lugar. Descer essa oração que é para Ti, ó Pai. Somente para Ti, mais ninguém, ó Pai. O Santo Espírito está enchendo esse lugar. Mas não é só esse lugar físico, não. O Santo Espírito está enchendo esse lugar dentro do seu peito, dentro do seu coração. Que possa transbordar o Santo Espírito dentro da sua pessoa. Dentro do teu ser para fazer toda a diferença. Permita que Ele venha, que Ele te apoie. Permita se mudar com a Espírito Santo. Tudo é somente para Ti, meu Deus. Tudo é somente para Você, papai. Receba, papai. Receba essa oração do Teu Espírito.
Toda a glória é sua, Pai. Somente em ti agora, Senhor. Tu és o único Rei. Rei dos reis. Somente a ti, ó Pai. Toda a glória, toda a honra, toda a glória para ti, meu Pai. Porque é para ti, Senhor. Por isso que cantamos tudo dele. Para ele são todas as coisas. Declaramos isso na terra, Senhor. A presença é constante. A presença é real. Como é bom poder fechar os olhos e deixar adorando dentro do nome para ele. Começamos a agora. Salvando sobre os montes.
Nada melhor do que falar assim. Bom, hoje eu vou trazer uma mensagem. Eu já tenho falado isso com a igreja algumas vezes, mas eu achei que dá uma ideia mais finalizada, né? Sobre o transcurso do tempo e o efeito dele em nós com relação à reverência que a gente tem a Deus. Se o passar do tempo vai aumentando a nossa reverência ou se a gente vai desanimando e deixando a nossa reverência ser minada pelo transcurso do tempo. É mais ou menos isso. E eu queria começar lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Esse vai ser o versículo base. Apocalipse 2, 4 e 5. Vou ler para vocês. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Então, o candelabro, né, era um símbolo da luz que as igrejas emanavam, né, elas iluminavam. Então imagina, essa é se não se arrepender, você deixará de ter função de igreja, de iluminar, né? Tirarei seu candelabro do seu lugar. Você abandonou o seu primeiro amor. E interessante isso, né? Porque acho que todos nós entendemos isso, né? A gente se converte, ou aqueles que já vêm de um lar cristão, né? Em determinado momento tem aquela revelação, né, do Espírito Santo. E aí a gente é super empolgado, super ativo, e de repente o tempo vai passando e as obras que a gente praticava no início a gente não pratica mais. Como se o transcurso do tempo nos permitisse com que pudéssemos nos dar esse luxo. Eu já sou um crente maduro, eu já não preciso mais panfletar, eu já não preciso mais chegar mais cedo para limpar o cocô da Zá, eu não preciso mais, né, botar a mesa do café. E aí, tô dando um exemplo, tá, irmãos? Não é crítica a ninguém não, tá? Arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Então, o que aconteceu com essa igreja? Ela abandonou o primeiro amor. As primeiras obras, que era aquela obra de amor, né, daquela descoberta, o tempo foi passando, por algum motivo, não é o caso agora desse estudo, ela foi abandonando esse primeiro amor. Foi se sentindo madura, já não havia mais a necessidade. Isso é terrível aos olhos de Deus. Essa reverência dela foi diminuindo, né? Nós precisamos lutar contra isso. O pastor tem trazido muito para a gente. Eu vou ler para vocês aqui. Olha o que o pastor tem trazido. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, 8 ao 10. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, olha que o tempo para Deus é diferente em relação à nossa percepção, né? Para ele, 1000 anos é um dia é 1000 anos. Não faz diferença, né? O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Então Pedro estava falando que já naquela época, olha só, logo depois da assunção de Cristo aos céus, foi logo depois. Pedro estava vivo ainda, escrevendo. As pessoas já estavam ansiosas. Cristo está demorando para voltar, né? Cristo está demorando para voltar. Naquela época eles já diziam isso. Olha o que ele fala. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão
Com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que há nela será desnudada. E o pastor nos trouxe o seguinte: poxa, isso lá 2000 anos atrás já estavam impacientes. Aí o tempo foi passando, e Jesus não voltava, e todas as gerações acreditavam que pelo aumento da impiedade seria na geração dela que Cristo voltaria. E falavam, Cristo vai voltar nessa geração, e Cristo não voltava. E a geração seguinte é nessa. E Cristo não voltava, Cristo não voltava, Cristo não voltava. E que agora passou tanto tempo que as pessoas já não estão nem mais lá. Não estão nem mais aí, Cristo não vai mais voltar agora não voltou até agora, vai demorar. E aí, perdeu esse senso de urgência. Perdeu essa reverência ao que a palavra diz que ele retornará. Olha aqui, ele falou, olha, vai demorar, mas quando ele vier será como um ladrão. Os céus desaparecerão, com um grande estrondo os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela será desnudado. Então isso vai acontecer. A gente precisa ter uma reverência a isso, a essa vinda de Cristo, ansiar pela vinda de Cristo. Mas qual foi o efeito do tempo nas gerações? Foi nos deixando apáticos, distraídos, desconectados. Por quê? Porque não voltou, como o pastor falou, toda a geração achava que era lá, não voltou, passou já 2000 anos, pode ser que seja mais 2000 anos, pode ser que... Né? O pastor acha que é em 50 anos no máximo, de 50 não passa, né, pastor? Pelo que a gente tem conversado aqui, de 50 não passa. Bom, mas muitos de nós estão desconectados e distraídos. Por quê? Porque passou o tempo. Então, olha o efeito do tempo em nós, o que causa. Apostasia, distanciamento, apatia. A gente vai se distanciando daquele primeiro amor. A gente precisa retornar ao primeiro amor. Eu vou ler agora, a título de ilustração, tá? Um evento bíblico, né? Na época de Davi e dos reis e juízes também, para tentar demonstrar o que a perda da reverência pode nos trazer, pode causar a nós, tá? Bom, vou começar lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 10 e 11. Eu vou ler para vocês, se não quiserem acompanhar, eu vou fazer muitas referências aqui, se quiserem só ouvir, não tem problema. No período em que ele era juiz de Israel ainda, então ainda não tinha começado o período dos reis. Eli era o juiz de Israel. E quando a arca foi tomada, eles foram para a guerra com a arca e os filisteus tomaram a arca de Israel. Vou ler para vocês. Primeiro livro de Samuel 4, versículo 10 e 11. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens. Olha que interessante. 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então a arca foi tomada. Isso foi terrível para o povo lamentou, chorou terrivelmente eles terem perdido a arca ter sido tomada na guerra. A arca, né, ela simbolizava e simboliza a presença de Deus, né? A presença de Deus. Então por isso que foi tão doloroso para o povo perder a arca. Olha como é que eles entendiam que a arca era a própria presença de Deus. Está lá também em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 6, 19 e 20. Vou ler para vocês. Deus, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? Para quem enviaremos a arca para que se afaste de nós? Então, quem pode permanecer na presença desse Deus santo? Eu não entendia que a arca era a própria presença de Deus. 70 pessoas daquela cidade, só de olharem para dentro da arca, morreram. Eles entendiam que era porque Deus era muito santo, infinitamente santo, completamente santo, e que nós, por sermos pecadores, só de olharmos para a arca, por isso foram fulminados. E eles falaram: caramba, vamos afastar a presença de Deus. Para onde vamos mandar a presença de Deus? É o contrário do que a gente pensa hoje, né? A gente quer ir em direção à presença de Deus. Eles queriam afastar a presença de Deus. Não,
matando a gente. Bom, na Nova Aliança, né, isso era a Antiga Aliança, na Nova Aliança, a gente tratou hoje, inclusive, sobre isso na Escola Bíblica, a presença de Deus está dentro de nós. É um pouco diferente, né? De nós. Vou ler para vocês. Evangelho de João, capítulo 14, 15 e 17. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês, e estará em vocês. A presença de Deus estará em nós, dentro de nós. Ainda no mesmo capítulo, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Então, olha só, é gente a beça que vai morar, é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acabou de falar os três, a presença de Deus. Isso é o que? A presença de Deus, completa de Deus estará em nós. Pai, Filho e Espírito Santo. A presença de Deus completa estará em nós. A arca simbolizava a presença de Deus. Hoje a presença de Deus está em nós. Em nós. Bom, a arca foi tomada pelos filisteus e ela permaneceu cerca de 7 meses com os filisteus. Está aqui na Bíblia, vou ler para vocês. Está lá no primeiro livro de Samuel 6, 1 e 2. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com o que devemos mandá-la de volta a seu lugar. A presença de Deus com os filisteus era ruim para eles. Eles estavam ficando cheios de tumores, doenças, morrendo várias pessoas. Eles entenderam que essa matança estava acontecendo por causa da presença de Deus. E eles queriam mais também. Não, vamos mandar a presença de Deus. Porque eles respeitavam essa presença. Vamos mandar a presença de Deus de volta para Israel. Como é que a gente vai fazer? Ficou 7 meses lá. E aí eles devolveram, né? Está lá também no primeiro livro de Samuel, 7:1. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Então a arca veio, ficou 7 meses lá com os filisteus, eles mandaram de volta, teve aquela matança que as pessoas olharam para dentro da arca e morreram, e aí decidiram também não deixar naquela cidade, e acabou na casa de Abinadab. Isso aí deve ter demorado 1 ano, não sei, por aí. E lá, pegaram o filho dele e consagraram ele para tomar conta da arca. Então existe a possibilidade de que Abinadab seja levita, né? Não, o texto não deixa isso muito claro, mas de certa forma o filho dele, Eleazar, tinha essa função do sacerdócio levítico de cuidar da arca. Ele foi, né, consagrado para isso. Existe a possibilidade de que seja levita, a família de levitas, né? Mas o texto não deixa claro isso. E é interessante, essa arca fica lá desde que ele morreu. Ele morreu, era o juiz. A arca foi levada pelos filisteus. Depois de Eli, veio Samuel. A arca continuava na casa de Abinadab. Foi para Abinadab. Samuel veio Saul. O rei Saul, ele, né, ungiu Saul e ele foi rei por 40 anos. E a arca permanecia na casa de Abinadab. Saul morreu, Davi já tinha sido ungido, foi levantado rei, né? E aí Davi, depois desse tempo todo, ou seja, pelo menos quantos anos a arca ficou na casa de Abinadab? A presença de Deus ficou na casa de Abinadab pelo menos uns 50 anos. Vamos lá, tem gente que diz que é 60, que pode chegar a 80, não importa muito, tá? Pelo menos uns 50 anos. A presença de Deus estava na casa de Abinadab por 50 anos. E aí Davi, quando começou a reinar, quis que a presença de Deus estivesse com ele em Jerusalém. E Davi era um homem muito reverente a Deus. Ele tinha uma reverência, né, enorme em relação a Deus. E aí olha o que acontece. Está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Vou ler do segunda parte do versículo 1 até o 7. Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel
30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus. Olha só. Então, olha que ato reverente a Deus. Ele juntou 30.000 homens. Muitas batalhas de Israel não foram lutadas com 30.000 homens, eram muito menos. Muito menos. E ele juntou 30.000 para ir pegar a arca. Olha que reverência. Era um ato reverente, né? Arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo. E o texto aqui faz referência a isso, um carroção novo. Quer dizer que foi feito para aquilo, para aquela finalidade. Não era um carroção usado. Era um carroção novo para se depositar a arca. Um carroção novo. Então, reverência. E a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aio, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. E Aio andava à frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, lira, tamborins, chocalhos e símbolos. Então era um ato reverente. Eram 30.000 homens acompanhando, a comitiva acompanhando aquela arca, com as pessoas cantando e dançando, e o próprio rei dançando. Era um ato reverente. Agora, filhos de Abinadab, Uzá e Aio, aqueles que cresceram com a presença de Deus em suas casas, na sua casa. Eleazar, que era consagrado para cuidar da arca, era irmão dos dois. Eleazar, ministrando sobre a arca, Abinadab, ele ficou jovem, a presença de Deus estava lá, ele estava familiarizado com a arca, ele conhecia a arca. Não é à toa que foi escolhido para conduzir os dois. Quem vai conduzir a arca? Eles devem ter sido voluntários. A gente está acostumado, a arca está ali sempre, todo dia na sala, tal, tá tranquilo, a gente conduz. Não temiam mais, não tinham mais aquele temor, né? Porque eles estavam acostumados com a presença de Deus, né? E aí, quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Então os bois tropeçaram e Uzá, olha só, tem uma boa intenção, né? Foi segurar a arca para não deixar a arca cair. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Todo o cenário era um cenário de reverência a Deus. 30.000 homens foram colocados, uma comitiva de guerra para acompanhar a arca. Todo o povo, além dos 30.000, junto com o rei, cantavam e dançavam e tocavam instrumentos em reverência. O carroção foi um carroção novo. Escolheram 2 pessoas que estavam familiarizadas e acostumadas com a presença de Deus, que cresceram com ela ali. Mas Uzá, na minha visão, lendo o texto, dentro dele, o transcurso do tempo tinha feito com que a reverência dele em relação à presença de Deus, em relação a Deus, tivesse de alguma forma diminuído. Talvez até desprezado. Ele tivesse acostumado. Estava acostumado já. O passar do tempo fez com que ele não fosse mais tão reverente, talvez, quanto fosse no início. E quando ele tocou na presença de Deus, sem a reverência devida, ele foi fulminado na hora. Morreu. O rei ficou muito contrariado por causa disso. Porque ele tinha reverência dentro dele. O rei estava totalmente reverente. Olha o que ele fez, todo esse, né? Toda essa festa, toda essa celebração. E ele ficou muito contrariado com isso. E aí decidiram deixar a arca por ali mesmo, na casa de Obed-Edom. A presença de Deus foi para a casa de Obed-Edom. E permaneceu lá por 3 meses. Vamos ler aqui. Está lá no 2º livro de Samuel, capítulo 6, 8 a 11. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá,
Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor o abençoou e toda a sua família. Olha que interessante. Então, a presença de Deus chegou na casa de Obed-edom e foi abençoado tanto Obed-edom quanto sua família. A presença de Deus, ela é abençoadora. Isso para nós já é um ensinamento. A presença de Deus que hoje está dentro de nós. Está dentro de nós. Né? Beleza. Davi ficou sabendo que Deus estava abençoando Obed-edom por causa da presença dele. Olha aqui, está lá no segundo livro de Samuel, 6, do 12 ao 15, e também o 17. Vou ler para vocês todos eles. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Foram fazer uma fofoca, né? Olha só, deixou lá na casa de Obed. Deus está abençoando o cara, a família dele toda, e ele está prosperando, até o que ele possui está sendo abençoado. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Voltou atrás do que ele já tinha decidido e falou: não, vou pegar essa arca, vou trazer para cá. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Gente, 6 passos, acho que não dá nem... No exército a gente costuma fazer a conta dos passos, é mais ou menos meio metro, né? Cada passo, 6 passos, então daria 3 metros. A cada 3 metros eram um boi e um novilho. Se tivesse 10 quilômetros, quem é bom de matemática aí? Eu não sei. Foi muito sangue. Eles foram... Né? Gente, não dá nem para pensar nisso e calcular isso. É uma coisa assim, se fosse 1 quilômetro já era muito. Não era 1 quilômetro, era mais. Né? Imagina, 6 passos, gente. 1, 2, 6. Para, sacrifica um boi e um novilho, 2. 6 passos, né? Olha só, ele aumentou em muito a reverência. Estava reverente aquele primeiro? Não, vamos fazer mais para não ter erro. Tira os carroções para não ter mais tropeço, não ter como escapulir a arca. Irmãos, eu não tenho dúvida que a reverência, se Uzá tivesse ali e um dos levitas tropeçasse ele, segurasse, ele ia morrer do mesmo jeito, mesmo tendo sido carregada por levitas, tá? A reverência estava dentro de Uzá. A falta de reverência, né? Bom, Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Isso deve ter demorado muito. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas, eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos, sacrifícios de comunhão perante o Senhor. E aí a presença de Deus, né? Símbolo da presença de Deus, veio finalmente, quantos anos? Né? 50 anos ou mais, conseguiu retornar para Jerusalém. E olha que coisa interessante, eu vou ler para vocês aqui, isso aqui me chama muita atenção, irmão. A arca, olha só, ela saiu da casa de Abinadab e Uzá já não tinha mais reverência à presença de Deus. Depois de 50 anos ou mais, 60 anos ou mais, não sabemos. Ele pode ter nascido, a arca de Deus já estava lá. Crescido com a arca de Deus, se acostumou. Para ele não tinha mais diferença, não tinha mais importância. Era indiferente. Ele via a arca de Deus como algo automático. Nós estamos assim? Nós estamos vindo ao culto de maneira automática, porque a gente está acostumado? Será que a presença de Deus em nós já estamos acostumados à presença de Deus a ponto de já sermos indiferentes a ela, irreverentes a ela? Quando a gente, levando em consideração que o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, eles habitam em nós, e quando a gente toma uma atitude contrária à doutrina de Cristo, né? A gente está sendo irreverente com a presença de Deus, porque eles estão em nós e a gente está praticando aquele ato. A gente não está considerando a presença de Deus dentro de nós, a gente está sendo indiferente à presença de Deus em nós. A gente está sendo irreverente à presença de Deus. A falta de reverência demonstra
demonstrou morte, foi morte para Uzá. A falta de reverência em nós também simboliza que nós somos mortos espiritualmente. A influência do tempo em Uzá foi negativa. Agora, ao contrário, Obed-Edom ficou 3 meses na casa de Obed-Edom e saiu. Imagina como ficou Obed-Edom, gente. Vamos lá, ele ficou feliz com a arca saindo lá da casa dele, estava sendo abençoado ele e toda a sua família, o texto foi claro. Ele e toda a sua família estavam sendo abençoados. E a arca saiu da casa dele, a presença de Deus. Olha o que eu vou ler para vocês. Está lá em Crônicas, esse é o primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, 37 e 38. Então Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor para lhe ministrarem regularmente de acordo com as prescrições de cada dia. Também deixou Obed-Edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Gente, eu imagino Obed-Edom e seus 68 parentes. Eu não sei quem tratou com Obed-Edom, se foi o próprio Davi ou se foi Asaf que estava respondendo aqui. Mas imagine essa situação, vindo Obed-Edom de lá, não vou deixar a presença de Deus embora, não, vou atrás dela. Ele chegou lá em Jerusalém, não, Senhor, eu quero estar aqui trabalhando um tempo, tá ministrando sobre a arca. Ele, não, tudo bem, Obed, você ficou com a arca 3 meses, pô, legal. Vamos deixar você ler, pô, mas o Joãozinho também, caramba, quando a arca estava lá, ele todo dia lá na arca, adorar. Tá bom, o Joãozinho então... Oi, mas o Pedrinho também, caramba, era só amanhecer que ele ia lá. E tomava café, e a presença. Tá bom, o Pedrinho também, pô, mas caraca, Marcelo gostava muito da... Obed-Edom e 60, o texto, olha só, ele enfatiza isso. Asaf, ele não enfatizou, olha só. Então Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca. Né? Não fala quantas. Também deixou Obed-Edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. E olha que interessante, Obed-Edom, filho de Jedutum, e também Oza, foram os porteiros. Ainda devia ter chegado para ele e falar, beleza, Obed, vem cá. Tu sabe tocar qual instrumento? A gente acabou de ler uns instrumentos aqui. Sabe tocar lira? Não sei. E o tamborim? Não sei. A trombeta, tu sabe? Não sei. Caramba, Obed. E aí? Eu quero ser porteiro, qualquer coisa, me bota de porteiro lá, eu quero ser o porteiro da... Eu quero estar perto da presença. E hoje a gente vê aqui, né, só para fazer uma analogia, né, olha só, a irmã Rose teve a ideia de distribuir as atividades aqui de rotina do templo entre os irmãos. Isso é a oportunidade da gente poder estar fazendo qualquer coisa. Estava precisando. E muitas vezes, não, já sou convertido, já estou na igreja há 50 anos, não vou fazer mais servir cafezinho aos outros, não vou mais levar água para ninguém, não. E o Obed-Edom aqui, novo convertido, vamos fazer uma analogia? Novo convertido, 3 meses, estava com a presença na casa dele, não conseguia abrir mão. Fazer qualquer coisa, até mesmo ser o porteiro, com alegria. Com alegria. A presença de Deus para ele é importante, porque ele não queria sair da presença de Deus. Mesmo que fosse para... Até melhor, que lá na porta ele está tomando conta. Ele dá uma espiadinha lá para dentro, quando abre, opa, tá ali. Tá ali, a presença de Deus está ali. Né? E aí eu vou ler de novo para vocês, lá em Apocalipse 2, 4 e 5. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. E aí, nós queremos ser como Uzá, que tão acostumado com a presença de Deus, perdeu a reverência? Ou queremos ser como Obed-Edom, que não conseguiu abrir mão da presença de Deus? E todos os seus 68 parentes, todos entraram para a folha de pagamento ali do templo de Davi. Ali. Gente, só para reflexão, para a gente valorizar
o que a gente já tem. Poxa, quando a gente for para a igreja, que a gente vá no coração, eu vou para adorar e para cultuar o único que é digno, o Criador dos céus e da terra, que a gente não se acostume com a presença de Deus, mas que a gente anseie por ela, que a gente vá atrás, Ele está habitando dentro de nós, que a gente tenha reverência, quando a gente for praticar alguma coisa, que a gente entenda que Deus está dentro de nós. Vai ser um ato de reverência ou vai ser um ato de reverência? Eu vou abrir mão de algumas coisas para poder continuar na presença de Deus? Eu vou. Que a gente tenha um coração disposto a servir, como Obed-Edom, que se submeteu, você é o porteiro, tá bom, não sei tocar lira, tamborim, harpa, tem vaga de porteiro? Eu quero. Não quero me afastar da presença de Deus. Que a gente traga isso para a nossa vida. Eu acho muito interessante essa parte da arca. Ela simboliza a presença de Deus e a gente pode usar essa história como símbolo da presença de Deus, como representação da presença de Deus. Essa história que aconteceu é conosco. A carta à igreja do Apocalipse, né? A igreja em Éfeso, ela é para a nossa igreja. Por quê? Porque a carta para as igrejas do Apocalipse são para as igrejas da atualidade. Eram para as igrejas daquela época e são para as igrejas da atualidade. É do período do fim dos tempos, quando virá Jesus. É para a gente. Nós continuamos reverentes? Nós continuamos no mesmo ímpeto, no mesmo fogo do primeiro amor? Ou a gente tem deixado o transcorrer do tempo, de certa forma, diminuir esse anseio que a gente tinha pela presença, essa reverência, esse respeito, esse temor? Que a gente continue, que a gente faça essa reflexão e busque retornar e, como Obed-Edom, cada vez mais querer a presença de Deus. Cada vez mais aumentar a nossa reverência a Deus. Nosso temor. Temor, ele envolve respeito, né? Não é só questão de medo, mas é de respeito. Respeito. A presença de Deus que já está em nós. É 24 horas. Lá, eles achavam que só de mandar a arca para distante, a presença de Deus se afastou da gente, a gente pode voltar à nossa vida normal. De pecado, não tem problema. Porque a presença santa dele saiu daqui. Mas e agora? A presença santa está dentro de nós. Como é que a gente foge disso? Que a gente seja reverente e anseie pela presença do Senhor como Obed-Edom e sua família toda, seus 68 parentes ansiaram. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Essa mensagem que eu tinha para hoje. Não sei nem se está no tempo. Aí, está no tempo certinho. Pastor, o senhor chegou na hora certa. O senhor quer fazer alguma consideração aqui, algum aviso, pessoal? Glória a Deus, irmãos. Então, Pai amado, obrigado, Senhor meu Deus, por nos ensinar. Senhor, nós queremos que a Tua presença, estar na Tua presença, Senhor, seja o centro do nosso querer, da nossa dedicação, da nossa vontade. O Senhor seja o centro da nossa adoração e do nosso culto, e nada mais, Senhor. Nós queremos cada vez mais ansiar por Ti, desejar estar na Tua presença, honrar a Tua presença que está dentro de nós por meio do nosso comportamento, por meio da nossa vida. Nós queremos jamais ser irreverentes a Ti, Senhor, e o Teu Espírito Santo nos mostre quando vamos ser irreverentes, para a gente evitar que isso aconteça. Meu Deus, sagrada é a Tua presença dentro de nós não queremos macular isso jamais. Nós queremos ansiar por Ti, meu Deus, pela Tua presença. Queremos ser reverentes, honrados, honrar a Tua presença em nós. Queremos ser como Obed-Edom, não abrir mão da Tua presença, estar disposto a se submeter a um sistema, não importa. O que importava era a Tua presença, meu Deus, que isso esteja dentro de nós. E queremos jamais ser usados de maneira irreverente, foi tocou na arca e foi fulminado por isso. Isso aí é um lembrete para nós de que estamos mortos espiritualmente quando a nossa reverência a Ti acaba. Nós não queremos que essa reverência acabe jamais, Senhor, pelo contrário. Queremos, com o passar do tempo, ser cada vez mais reverentes, mais obedientes. Abençoa, Pai. Te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Amor
de todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e eu cresça, eu te perdoar, ele apareça, e eu me mostrar como a glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de nós, Pai, declaramos que somente o Senhor cresça, somente tu cresça, Pai, que a gente possa diminuir, nós possamos morrer, Senhor, cada dia mais, nós possamos matar cada dia mais a nossa carne, Senhor, para que nós possamos viver aquilo que é o sobrenatural que tu tem para nós, ó Pai. Que não seja simplesmente uma canção, uma adoração, mas que se torne palavras sobre a nossa vida. Que se torne regras sobre o nosso eu. Mais de Ti, muito mais de Ti, Senhor, e menos de mim, e menos de nós, ó Pai. Que Ele cresça, que você cresça, que o Senhor cresça. Cresça, Papai. Cresça sobre nós, ó Pai. Que sejamos minúsculos. Sejamos minúsculos. Sejamos um grãozinho de mostarda, uma poeira que o sopro leva em qualquer direção, Senhor. Que possamos morrer, que possamos nos matar, para que o Senhor cresça cada dia mais em nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua imensidão, pelo seu tamanho. Como tu és grande, Senhor. Não tem como dimensionar. Como tu és grande, és infinito. Tu és tudo, Pai. Tu és tudo. Então cresça, Senhor. Como falamos no início, Pai. Cresça e transborde em nós. Que cada um daqui possa sair hoje transbordando, de maneira que vai impactar aquele que estiver ao seu lado fora desse ambiente. Que o transbordo seja algo que venha afogar a todos ao seu redor. Quando nós fomos chamados nessa terra para sermos luz. Para sermos luz, ó Pai. E onde nós pisarmos, estaremos levando a sua claridade, a sua clareza, a sua luz, ó Pai. Ô Senhor, seremos luz, que assim sejamos. Transbordamos de Ti, Senhor. Nos constrange, Senhor, cada dia mais. Foi a sua presença que me constrange, Senhor, como eu sou pequenino. Obrigado, Papai. Obrigado. Obrigado por poder adorar. Obrigado pela voz, independente de afinada ou não. Quando nós somos adoradores e não queremos ser cantores. Obrigado por cada instrumento que podemos aqui estar agora tocando, Senhor, para Ti. Obrigado pelas caixas de som, qualquer coisa que envolva, Pai, esse ministério de louvor. Tu permite que isso seja dessa forma, depois adoramos para Ti, Senhor. Essa igreja é sua, essa casa é sua, nós somos seus. Obrigado. Amém, Pai. Eu tenho o costume de orar aqui no final, né? E eu não vejo assim, essa necessidade. O pastor não vai abençoar ninguém, nós já estamos e somos abençoados, né? Mas ao mesmo tempo, eu creio nesse princípio
bênção. Eu, assim, sempre que eu posso, que eu tenho condição, eu falo, eu peço a bênção da minha mãe. Os nossos filhos, né? Não sabem o que é isso, né? Paulinho? Bênção, papai. Bênção, mamãe. Mas isso eu costumo com isso, né? Eu acho importante. E se eu estou aqui por Deus, né, revestido de autoridade, da autoridade dele, eu não sou Deus sim, não há. Pedir a bênção dele para nós, não é isso? Você crê nisso? Amém. Então, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, te agradecemos por este dia, tanta bênção, já estamos abençoados, somos abençoados, mas que o Senhor nos abençoe, e nos guarde, nos livre de todo mal, só nós aqui, e aqueles irmãos que possam estar nos ouvindo, desde a internet, abençoe cada um, para que possamos entender e receber de Ti, Deus, essa bênção, a Tua presença, o Senhor nos leva, nos traz, nos cura, nos liberta, e que possamos tomar posse desta bênção, que é a presença do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Leva-nos em paz, livre-nos do mal, Senhor. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois eu lembrei da hora que eu queria fazer o grau com o